Olá, pessoal, muito boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais um webinário promovido pelo Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia. Hoje eu tenho o orgulho de apresentar o nosso webinário sobre esclerose múltipla e os desafios na individualização do tratamento sobre diferentes perspectivas. O nosso objetivo de hoje será discutir o tratamento dentro da jornada do paciente com esclerose múltipla, sobre a ótica de três esferas importantíssimas nesse ecossistema de saúde: o paciente, o gestor de saúde e o médico. O foco principal será o de discutirmos principalmente como a última atualização do PCDT atende ou não à integralidade dos cuidados do paciente com esclerose múltipla. Para moderar nosso encontro, nós contamos com o professor Lindenberg Assunção Costa, que é professor e pesquisador da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia, além de ser presidente do Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia. Para fazer suas contribuições, teremos agora o doutor Rodrigo Klempaul, que é médico neurologista, atual diretor clínico e coordenador da neurologia do Hospital Governador Israel Pinheiro e neurologista assistente do Hospital das Clínicas de Minas Gerais. Também Mário Moreira, que é gestor público e auditor, mestre em saúde coletiva, consultor em saúde na Secretaria Estadual de Saúde e ex-diretor de assistência farmacêutica. Para os pacientes, dando essa visão, temos Gustavo Sanmartin, que é fundador e diretor executivo da AME, Amigos Múltiplos pela Esclerose. Muito bom evento para todos nós. Passo agora a palavra para o professor Lindenberg. Muito boa noite, professor. Seja bem-vindo. Professor, não te escuto. Eu já estava empolgado aqui, falando, articulando. Pessoal, boa noite a todos vocês. Eu queria primeiro cumprimentar os nossos convidados aqui, ao Gustavo, ao doutor Rodrigo, também aqui de Minas Gerais, uma terra que eu adoro. O Gustavo está falando de São Paulo, né, Gustavo? Então, de Gustavo falando de São Paulo. Agora, essa semana está mais quente aí, né? Certamente. E a gente passou por bastante frio. E meu amigo, quase conterrâneo das terras do norte, né? Mais precisamente de Pernambuco, cumprimentar ele aqui, agradecer a presença dos três e cumprimentar você que nos assiste agora diretamente do YouTube, agradecer a participação de todos vocês que estão entrando agora no YouTube, e a gente vai ter um debate super importante sobre o tratamento da esclerose múltipla nas perspectivas, como Vitória colocou aqui, diferentes, né, considerando o paciente, aqui com o Gustavo, né, a sociedade médica, especialmente os médicos, com o doutor Rodrigo, neurologista, e da gestão da assistência farmacêutica. A gente tem um grande desafio, que é trazer esses três pontos de vista que são os que definem, em última análise, a tomada de decisão em saúde aqui no Brasil e em boa parte do mundo, né? Temos se há uma área terapêutica que teve um avanço muito grande nos últimos anos, foi exatamente no tratamento da esclerose múltipla. Mas a gente ainda tem muito que percorrer e a inovação nessa área ela é muito dinâmica. Se há um protocolo que foi, digamos assim, atualizado muitas vezes, foi o protocolo exatamente esclerose múltipla. E a gente tem grandes desafios com relação ao acesso, porque o Brasil é um país gigante, de tamanho continental, com diferenças regionais muito peculiares, pegando aqui a Bahia, pegando Pernambuco, pegando aí o estado do nosso doutor Rodrigo, né? Minas Gerais tem 853, salvo engano, municípios, né? Imagine o que é você gerir essa quantidade de municípios. São Paulo, 600 e alguma coisa, Pernambuco, não me lembro agora, 300 e alguma coisa, provavelmente... 185 com Fernando Noronha. 185. Então, a gente tem grandes desafios, principalmente nesses estados que têm grandes populações e têm grande extensão territorial, e certamente a gente vai falar um pouquinho aqui desses desafios com relação à inovação no protocolo clínico e diretriz terapêutica. Eu queria começar
agradecendo aqui a Novartis pelo apoio ao nosso debate de hoje, a possibilitar a gente estar debatendo esse assunto tão importante. Então, agradecer a Renata, né, e a toda a equipe da Novartis que aqui nos assiste agora neste webinar. Eu queria começar, doutor Rodrigo, né, e colocar aqui uma coisa que é fundamental. Deixa eu olhar aqui minha... A gente tem um grande desafio no SUS, como eu estava colocando para vocês, e eu queria começar pelo doutor, exatamente porque a gente tem aí uma importância nessa dinâmica. Se você compara o Brasil com outros países, né, vários países do mundo têm uma forma de avaliação de tecnologia, uma forma de tratar a esclerose múltipla muito peculiar, né? O Brasil tem um grande sistema de avaliação de tecnologias, mas ele tem também grandes problemas de acesso. Então, eu queria começar com o doutor Rodrigo perguntando o seguinte: qual é a sua experiência, baseada na sua experiência, né, atual com as diretrizes clínicas disponíveis? Quais são as principais necessidades no tratamento da esclerose múltipla não atendidas dessa população específica de pacientes com essa doença, do ponto de vista, evidentemente, médico? Então, queria que você começasse, doutor Rodrigo, olhando o que a gente tem hoje e o que está por vir, e se há, né, possibilidade da gente inovar ainda mais no tratamento da esclerose múltipla. A palavra é sua. Muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado, professor Lindeberg. E gostaria de agradecer ao INAF, né, na pessoa do senhor e de todos aí. Agradecer a Novartis, né, a Renata e a todo o time aqui, o Gustavo, o Mário, o senhor. E eu acho que é importante a gente poder estar sempre divulgando e aproveitando que é o agosto laranja, né, que é o mês da conscientização de esclerose múltipla, e aproveitar os diferentes canais para a gente poder levar esse conhecimento a todos, né? E eu acho que a primeira coisa é desmistificar a doença, né? E melhorar a percepção do que é a doença. E o tanto que se confunde hoje esclerose múltipla ainda com outras doenças, né, neurológicas. Do ponto de vista das diretrizes atuais, né, e assim, do ponto de vista... O senhor citou muito bem o SUS, mas a gente também tem a saúde suplementar, né? Então, eu acho que assim, o Brasil tem esse sistema misto, né? Que o suplementar não é suplementar, porque ele acaba fazendo o papel do SUS. Então, o que a gente nota é assim, a grande pergunta, primeiro, seria: esclerose múltipla tem tratamento? Então, sim, a doença tem tratamento. Mas o que seria esclerose múltipla, né? A gente tem uma história natural do que é essa doença. A primeira coisa é desmistificar isso. É entender que é uma doença de pessoas jovens, em especial mulheres, né? São 3 homens são 3 mulheres a cada homem. E essa não é uma doença que mata, né? Mas ela tem uma história natural, que é um início e um contínuo, né? Então, se eu pego hoje um paciente com 20 a 25 anos, que é a época que a gente faz o diagnóstico, ele vai conviver com essa doença. Então, qual é o nosso maior objetivo? Evitar que essa doença progrida, evitar que essa doença evolua. Então, quando a gente fala, sabe, professor, sobre protocolo, eu tenho orgulho só de falar que tem um protocolo, porque a gente tem doenças neurológicas que nem tem protocolo e nem tem tratamento. Então, quando a gente fala de esclerose múltipla, o senhor citou muito bem, hoje a gente tem diversos tratamentos disponíveis, mas a gente tem que entender que existe uma linha do tempo. Então, assim, os primeiros tratamentos surgiram na década de 90, e no Brasil, até 2010, era o que a gente chamava de drogas de plataforma. Então, eram esses remédios que, pense, antes de 90 não tinha nada. De 93 para cá começaram a surgir os tratamentos. Esses primeiros tratamentos, quando comparado ao que a gente chama de placebo, né, ou seja, aquilo que o paciente tinha acesso na época que não era tratamento, eles tinham uma eficácia. Com o tempo, e eu sou muito grato a isso, porque eu entrei na neurologia, né, e me formei, comecei a esclerose múltipla em 2010, surgiram outros remédios. Então, acho que a primeira coisa é entender o que é eficácia e o que é alta eficácia. Porque quando a gente fala de tratamento, e se você ouve assim, alta eficácia e baixa eficácia, por que a gente usa essa terminologia no tratamento? Por que o protocolo não é todo mundo igual? O cara escolhe o remédio que ele quiser.
Então, a primeira pergunta, assim, se há uma diferença no protocolo, se há uma maneira como é feito um protocolo, é porque os remédios têm diferenças. E essas diferenças, elas são tanto com vias de administração, quanto com eficácia e quanto com segurança. O que a gente mais usa é a eficácia. Então, quando eu falo assim de drogas de plataforma e drogas de baixa eficácia, porque naquilo que tange a doença, que é a manifestação da doença, é como? O que a gente chama de surtos, que são manifestações neurológicas, como visão dupla, visão embaçada, dificuldade de andar, desequilíbrio. Então, esses remédios causavam impacto como? Impedindo parcialmente que houvesse o quê? Novas manifestações da doença. Impedindo que houvesse manifestações também do que a gente chama de ressonância magnética, que é um marcador que a gente tem de ver a evolução. E aí, de 2010 para cá, surge o que a gente chama de alta eficácia. Então, a gente tem essa linha do tempo. Então, a gente foi de 93 a 2010 e agora de 2010 a 2021. Eu falo, professor, porque eu tenho a felicidade de ter podido viver essa década, porque eu falo que essa foi a década da esclerose múltipla. Né? Então, quando a gente fala assim, opa, o paciente chega aqui para mim no meu consultório e fala assim, olha, eu estou com esclerose múltipla, eu falo para ele assim, a gente entende, é uma doença crônica, mas não existe nenhuma doença em neurologia que pode dar incapacidade com tanta opção terapêutica e com tanta opção terapêutica de alta eficácia. Aí a gente chega no termo alta eficácia. Por que a gente usa esse termo alta eficácia? Porque esses tipos de medicamento, eles, comparados àqueles que nós usávamos anteriormente, eles tiveram uma eficácia, na maioria das vezes, mais de 50% superiores aos anteriores. Então, quando a gente fala de alta eficácia, nós estamos comparando, não é só ao placebo, né, que é não fazer nada, nós estamos comparando uma droga pré-existente, que também é usada para a mesma doença. Então, a primeira pergunta é, opa, se eu tenho uma droga mais eficaz, e comparada àquela que eu já uso, por que não vou usar só essa, né? Então, a gente fala que é uma droga de alta eficácia, ela tem um perfil de alta eficácia para evitar a incidência da manifestação da doença clinicamente, que seria o surto, uma alta eficácia para evitar a manifestação radiológica, que seria através da ressonância magnética, e ela tem um bom controle de evitar o quê? Que a história natural desse paciente aconteça. Porque quando o paciente chega para nós, ele fala assim, Rodrigo, eu conheci lá no Instagram, nas redes sociais, um paciente na cadeira de rodas. Mas a pergunta que eu faço para ele é a seguinte, ele tem o diagnóstico há quanto tempo? Ele teve acesso ao remédio que você vai ter? Ele tem a disponibilidade do que você tem? Ele tem esse número de especialistas médicos? Ele tem esse número de pacientes que estão engajados com a doença? Então, assim, olha, remédio de alta eficácia, ele é comparado a um remédio, teoricamente, de baixa eficácia. Mas quando foi feita essa comparação, professor, não sabia se ele ia ser de baixa, de alta, ia ser igual ou ia ser diferente. Então, essa terminologia surge por isso, porque eu tenho um controle maior da doença. Aí a gente começa, no início dessa década de 2010, com uma outra pergunta. E a segurança, então? Porque isso é uma doença imunomediada, né? Uma doença autoimune, ou seja, é o meu corpo batendo em mim mesmo. Então, eu tenho que bater e assoprar. Então, a gente tem uma felicidade, sabe, professor, que é o que a gente chama de biológicos. É como se fosse uma terapia-alvo. É como se eu falasse assim, olha, eu quero acertar exatamente a ponta dessa bolinha aqui em cima, sabe? Eu não preciso destruir o armário inteiro aqui. Eu só vou acertar essa bolinha aqui. Então, a gente trouxe esse perfil. Mas eu sinto que uma necessidade não atendida que a gente tinha com esses biológicos era a segurança. Então, a gente falava assim, o paciente falava, não, mas esses remédios são seguros? Aí, a primeira coisa foi que a gente reconheceu que um desses biológicos estava relacionado a uma doença que chama LEMP. E ele, até hoje, é o único que realmente está relacionado a essa doença que chama LEMP. O que é a LEMP? A LEMP é um vírus que a gente tem, que chama vírus JC, que é de nós 4 aqui, provavelmente 2 a 3 de nós teremos esse vírus. Ele não faz mal nenhum para a gente. Mas quando a gente usa esse tipo de medicamento, algum perfil de paciente, algum grupo de paciente pode desenvolver isso. Então, a primeira preocupação seria com isso, LEMP. Aí começa a surgir preocupações assim, olha, e aí, como que vai ser a via de administração desse remédio? Ela é venosa, ela é oral? Quais são as minhas preocupações? Então, surgiu a preocupação também com remédio oral, que a gente tinha que tomar ele. O paciente ficava 6 horas numa clínica que tinha um efeito cardiológico. Ele tinha que ficar monitorado. Então, eu sinto que a gente bateu muito na eficácia, evoluiu demais na eficácia. A gente tinha uma segurança que a gente precisava de evoluir. E essa evolução a gente está vendo agora no final dessa década, sabe? Eu poder falar com o paciente assim, olha, você tem um remédio de alta eficácia, isso a gente já tem lá desde o início da década de 2010 para cá. Surgiram diversos tratamentos e agora a gente está surgindo com os remédios de alta eficácia e alta segurança. Então, quando eu penso no protocolo,
numa diretriz clínica, a gente fica assim, né? O ser humano, ele tem a mania de permanecer onde ele está, né? Que é a inércia, né? Então, assim, se eu estou aqui sentadinho no meu consultório, eu não vou lá na minha casa, que é 30 minutos daqui, para fazer a live. Vou ficar por aqui mesmo. Lá vai ter minha menina, meu menino, vai me dar um certo trabalho aqui. Então, o que a gente pensa? Rodrigo, tem essas drogas da década de 90. Surgiram drogas melhores. Por que ainda 50% se prescreve essas drogas quando a gente pega o DataSUS? Então, é a inércia que a gente fala, sabe, professor? É aquele médico que, às vezes, não é o especialista, ou é o especialista, mas falta a mão para ele, sabe? E isso tem muito na medicina, né? É aquele médico que precisa falar assim, olha, não, eu vou pegar isso aqui e vou resolver essa situação, eu sei que se eu tratar com esse remédio vai ser melhor. Aí ele pensa assim, não, mas será que isso vai me dar trabalho? Será que eu vou ter que monitorar esse paciente mais frequente? E esse negócio de LEMP? Esse negócio de monitoração cardíaca? Quantas vezes que eu tenho que fazer exame de sangue? Então, também tem esse problema do médico, né? Quando a gente avalia critérios de inércia terapêutica, 50% é relacionado ao médico. A gente acha no Brasil que é o SUS, ao plano de saúde, não é, sabe, professor? É relacionado ao médico, à decisão médica. Então, quando o paciente senta aqui na minha frente, ele vem com confiança. E eu falo para ele assim, olha, eu vou te tratar como se fosse alguém da minha família. Então, eu tenho que te dar o que tem de melhor. Agora, qual que é o seu perfil? Você está disposto a isso? Você quer isso? E hoje, eu tenho tranquilidade, sabe, professor, com essas novas drogas que estão chegando, e o Brasil hoje, você te pergunta assim, eu vou lá para os Estados Unidos, vou para não sei aonde, eu tenho um parente em Portugal. Eu falo assim, cara, aqui no Brasil se faz a mesma coisa. Então, você não precisa de ir para outro estado. Porque, assim, né, eu estou em Belo Horizonte, mas a referência do Belo Horizonte é o São Paulo, né? A referência do São Paulo é o exterior. Então, hoje, o conhecimento também está na mão do paciente. O paciente já chega para nós e fala assim, olha, qual que é aquele remédio mesmo que lançou agora, que é subcutâneo, uma vez por mês? Então, assim, o que eu quero deixar de mensagem aqui para quem está nos ouvindo é o seguinte, houve uma evolução no tratamento. Hoje a gente pode falar, outro dia eu fiz uma live se há cura sobre esclerose múltipla, o que seria a cura na esclerose múltipla, porque hoje a gente consegue controlar. E aquela necessidade que a gente não tinha, que era segurança, esses novos tratamentos, esses novos biológicos, eles estão fazendo esse equilíbrio, alta eficácia e alta segurança. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu deixo aí nessa introdução aí da minha fala, sabe, professor? Muito bem, excelente explanação, extremamente didática, porque a gente tem um público hoje também, né, que é um público direcionado aos pacientes que tem um grande conhecimento, né? Muitos doentes, eu costumo dizer, sabem muito mais do que muitos profissionais de saúde que eu conheço, porque ele conhece tantos tratamentos. Aqui o Gustavo é especialista na área e tem um grande conhecimento, com certeza, mas dizer que essa explicação que você trouxe, Rodrigo, ela é muito didática e muito precisa, como você apontou ali para a bolinha. A sua apresentação foi muito feliz no sentido de dar clareza para quem nos assiste de que há cada vez mais tecnologias mais avançadas no sentido de trazer mais eficácia com um perfil de segurança muito melhor do que tratamentos que a gente jamais imaginava ter, né? E os biológicos em todas as áreas, não só na área de neurologia, né, de esclerose múltipla precisamente, mas em todas as áreas foi um divisor de águas e é muito importante. Só que a gente vai tratar isso depois, né? Temos diferenças entre eles e, como eu coloquei aqui no início da nossa conversa, essas diferenças são importantes. Bom, vamos agora falar com o homem que tem a caneta na mão, né? Digamos assim, é o cara que tem que decidir, porque o cobertor é curto, né, Mário? E é fundamental a gente ter clareza de que a gente tem que dar sustentabilidade ao sistema, já que a gente tem muitas tecnologias no mercado e nem sempre a gente tem, digamos assim, a oportunidade de disponibilizar isso ao mesmo tempo para todos os pacientes. E o que vem de inovação, ela tem um certo delay para que o sistema de saúde ele absorva, né?
para quem nos assiste agora, nem todos os medicamentos que estão no mercado, ou seja, que estão disponíveis para a venda, eles são possíveis de ser adquiridos pelo sistema de saúde. Então, tem um processo chamado de avaliação de tecnologia exatamente para mensurar essa eficácia que o doutor Rodrigo colocou, a segurança e comparar isso de forma com custo. Meu amigo Mário, a pergunta para você é a seguinte: como é que você acha, né, e aí olhando não custo, não, né, valores, não a economia em particular, mas olhando, evidentemente, os pacientes e os médicos, né? Como é que você acha que a gestão da assistência farmacêutica pode auxiliar os médicos e os pacientes ao longo da jornada do paciente em busca do seu tratamento, ou seja, durante o seu tratamento? Eu queria que você colocasse os pontos, principalmente, que a gente tem um sistema altamente fragmentado, e é muito importante ter a integralidade do sistema, e aí o centro de referência, né, e a atenção básica tem que ter uma comunicação muito efetiva para que a gente possa dar continuidade a esse tratamento. Queria que você colocasse aí, na sua opinião, como é que a gente pode contribuir, né, à gestão da assistência farmacêutica em dar acesso tanto aos pacientes, também com o médico, na jornada do paciente com relação ao tratamento dele. A palavra é sua, Mário. Muito obrigado aí pela participação. Boa noite, professor Lindenberg. Muito obrigado pelo convite. Meu amigo Gustavo Samartin, doutor Rodrigo, um prazer estar essa noite aqui com vocês. Lindenberg, eu vou falar um pouquinho da experiência de Pernambuco. Eu acho que esse incômodo que a atenção à saúde tem é um incômodo que já vem aqui há cerca de 10 anos, com a tentativa de aproximação da atenção básica com a atenção especializada e com os serviços de média e alta complexidade. Então, como você disse, é um serviço extremamente fragmentado e frágil. Desses 185 municípios que Pernambuco tem, a maior parte, cerca de 150 municípios, são com população abaixo de 50 mil habitantes. Então, são municípios pequenos que têm uma fragilidade financeira, que têm uma fragilidade técnica e que precisam de apoio. Então, a gente precisa aproximar, capacitar ainda mais. Pernambuco teve uma preocupação, há cerca de 8 anos, vem abrindo serviços chamado Unidade Pernambucana de Atenção Especializada, onde o PSF, as unidades básicas, encaminham os seus pacientes. Nesse serviço, alguns deles têm neurologistas. O neurologista ele faz uma primeira triagem e aí encaminha, através da central de regulação, para os centros de referência. Outro problema que nós temos é que os centros de referência, a maior parte deles estão nas capitais. Então, isso também gera uma dificuldade de acesso ao paciente e a gente precisa começar a pensar em aproximar esses serviços. Eu acredito que a pandemia ela trouxe alguns ensinamentos interessantes. A telemedicina é um dos ensinamentos que a gente pode utilizar essas unidades de referência da atenção básica como um ponto de referência e capacitação para trabalhar junto com os centros de referência usando as tecnologias. A gente também precisa melhorar muito a capacidade diagnóstica do SUS. O Sistema Único de Saúde tem uma emenda constitucional 95 que ela proíbe o incremento de financiamento. E a gente hoje vive um subfinanciamento da saúde e, apesar de todas as críticas que se faz ao SUS, o SUS ainda salva muitas vidas e, como o doutor Rodrigo bem colocou, a gente não precisa estar migrando de um centro para o outro, porque há um protocolo direcionador que garante um atendimento, pelo menos, a atender essas necessidades iniciais, pensando que existe também a demanda por novas tecnologias e que a gente tem que pensar nisso também para bem atender a população. A gente vive num mundo muito moderno, de muito investimento em ciência, e a gente tem que privilegiar a ciência nas tomadas de decisão também. Aqui em Pernambuco, nós tivemos durante a pandemia, algumas experiências tentando fazer mais acesso e menos peregrinação na rede,
menos necessidade de estar em centro de infusão e outras atividades. Uma delas foi, todo paciente foi renovado automaticamente sua LME há cerca de 1 ano e meio. Eles vêm se renovando automaticamente e o acompanhamento do serviço de saúde, seja ele o básico, seja ele o especializado, seja ele o de média e alta complexidade, seja o serviço de referência. Nós estamos entregando medicamento em casa, com motos. Então, nós contratamos uns serviços de moto entregadores e a gente tem farmacêutico coordenando esse trabalho, onde o medicamento é entregue na casa das pessoas. Algumas questões que Eu acho que travou a transmissão do nosso amigo. Vamos ver se ele consegue voltar. Você que nos assiste agora no YouTube, peço para você apertar o sininho lá e acompanhar o INAF nas redes sociais. A gente está agora ao vivo aqui com uma... Oi, Lindenberg, voltei. Só terminar aqui o meu spoiler. Dizer que é um prazer enorme estar recebendo vocês. Vocês podem acompanhar a live do INAF. A gente está numa discussão muito importante sobre o tratamento da esclerose múltipla e focada especialmente na individualização do tratamento para essa doença, né? E aqui a gente traz 3 especialistas, Dr. Rodrigo, o representante da Associação de Pacientes, Gustavo Sanmartin, e aqui o gestor Mário Moreira. Tivemos um problema técnico e voltamos a palavra para o doutor Mário Moreira. Muito obrigado. Aonde que eu parei? Você parou, exatamente, você estava falando que Pernambuco é referência, que vocês criaram uma série de unidades de atenção especializada, que vocês facilitaram o acesso do doente com relação à flexibilização de critérios que existem, tanto para dispensação, né, com um período muito maior do que os 3 meses, tradicionalmente, que são, digamos assim, regulamentados pelo componente especializado. E você estava falando um aspecto que eu acho muito importante, já para levantar a bola aí para Gustavo, que, né, você tem medicamentos que necessitam, evidentemente, de ter um atendimento não só especializado por conta de ter um neurologista, mas também ter um centro que atenda esse doente, principalmente quando esses medicamentos, porventura, são de forma injetável, né? A gente vai tratar isso a gente vai tratar no segundo bloco, mas eu só estou trazendo os aspectos que você estava... Eu só queria chamar a atenção aí, nós também criamos o serviço domiciliar de entrega de medicamentos. Então, nós estamos com moto-entregadores, numa articulação muito próxima com o centro de referência, fazendo a entrega em domicílio quando não há necessidade de centro de infusão. Então, a gente também fez uma substituição de um medicamento que não é para esclerose, mas um oncológico para metástase, onde a gente trabalha aqui, a gente substituiu, apesar do medicamento estar sendo entregue pelo Ministério da Saúde, a gente também comprou a apresentação subcutânea, para evitar que o paciente esteja tanto tempo dentro da unidade fazendo a infusão. A gente reduziu o tempo de infusão de 2h30 para 30 minutos. Então, evita que o paciente esteja exposto mais ainda aos riscos, que era o risco no início da pandemia, do risco de estar dentro de uma unidade hospitalar. Então, esses ensinamentos que a pandemia trouxe mostrou que a gente consegue fazer muito mais na condição de acesso à saúde do paciente. Muito bem, Mário, muito obrigado pelas suas colocações, acho muito pertinente, porque a gestão estadual ela não tem só um papel de coordenação, né? Muitas vezes aqui na Bahia a gente tem uma rede, Minas Gerais eu acho que é a mesma coisa, uma rede de centros de referência e de hospitais que é da gestão estadual, né? Pouco tem ainda na mão do município, e essa integralidade do tratamento ela às vezes se dá na responsabilidade do Estado, e aí está mostrando o nosso amigo Mário aqui o trabalho que é realizado em Pernambuco. Agora vamos passar a palavra para quem mais, digamos assim, tem propriedade em falar em termos de
acesso, né? Gustavo, a gente tem aqui um grande desafio, né? E eu queria trazer uma pergunta aqui muito importante, que eu acho que é fundamental quando a gente olha os PCDTs, né, do Ministério da Saúde na perspectiva do doente. Então, como é que você vê como os pacientes se relacionam, ou melhor, lidam com as regras e limitações dos PCDTs e quais os impactos disso? O doutor Rodrigo colocou aqui que a gente tem tratamentos de baixa eficácia, de alta eficácia, e que os biológicos foram um divisor de água, né? Então, olhando para o PCDT que nós temos hoje, quais são os desafios, né, para você dar acesso aos pacientes, considerando as regras e as limitações impostas por essas próprias regras, devido ao critério de regulação que o Ministério da Saúde usa? Lindenberg, boa noite. É sempre um prazer dividir esse espaço do INAF com você. Meu amigo Mário, que sempre dá um tapa com luva de pelica, mostrando o trabalho bonito que ele fez lá em Pernambuco. Quem dera todos os estados tivessem um gestor, e eu não estou puxando o seu saco, até porque você nem está mais à frente lá, não preciso disso, mas você fez um excelente trabalho, Mário, a gente acompanhou. E Rodrigo, que, enfim, é um parceiro de jornada já há bastante tempo. Lindenberg, quando você me fala dos desafios do PCDT para as pessoas com esclerose múltipla, primeiro é importante a gente categorizar quem são essas pessoas. São aquelas que dependem do protocolo e fazem um acompanhamento 100% na via pública, né? E a gente tem aqueles que dependem do protocolo e têm os seus acompanhamentos pela iniciativa privada, seja porque o plano fornece ou porque ele busca um médico particular. A chance desse paciente encontrar um médico especialista na via particular e que dedique tempo, porque é algo muito importante para a esclerose múltipla, é o tempo. Quando o Rodrigo diz assim, vou tratar você como se fosse da minha família, ninguém recebe a família, só quando você não gosta daquele primo ou prima distante, mas você não recebe rápido, né? Você recebe com calma, conversa. A sogra, então... A sogra, nem tenho mais sogra, Lindenberg, então assim, mas receberia aqui com muito prazer. Mas assim, para receber com calma, para a gente cuidar da esclerose múltipla com calma, a gente precisa de tempo. E nem todos, infelizmente, as pessoas com esclerose múltipla têm esse tempo. Por isso é importante sustentar e apoiar iniciativas como centros de referência e que o paciente chegue rápido até esse centro de referência. Porque lá, esses desafios, eventuais desafios do protocolo, eles podem ser mitigados. Quando eu digo mitigado, é porque existe uma forma do paciente, quando bem acompanhado por quem conhece muito da doença e quem conhece muito da burocracia de você beneficiar o tratamento com o que a gente tem de protocolo atual, é uma coisa. Agora, quando você tem um paciente mal assessorado ali, não necessariamente por má vontade, mas por talvez uma inabilidade de tratar a esclerose múltipla ou de conhecer o todo, aí a gente tem grandes desafios. Lembrando que a esclerose múltipla, em 2014, ela tinha uma taxa média aí de quase 6 anos de tempo de diagnóstico. Hoje a gente já fala em 6 meses, né? Então, muito foi feito. O diagnóstico em si, ele já melhorou bastante, óbvio, é sempre um desafio em termos de Brasil continental. Mas eu acho que o grande problema hoje do protocolo é para aquele paciente que não tem um especialista como o Rodrigo acompanhando o tempo inteiro. Porque aí ele vai ficar à mercê. Lembra de um dado que o Rodrigo trouxe? Não conhecia esse dado, Rodrigão. Se você puder compartilhar depois, dos 50% da demora ali do acesso ao medicamento de alta eficácia ou o medicamento certo no tempo certo, é por conta de uma demora do próprio profissional. É isso que pega, sabe, Lindenberg? É um protocolo que ele te leva para uma situação onde, se você não está sendo acompanhado por alguém que conhece muito, você vai perder tempo. E como dizem lá nos Estados Unidos, tempo é cérebro, né? E para esclerose múltipla, mais ainda. E aí, para uma primeira abertura, eu destacaria também a questão dos órfãos da esclerose múltipla, que são aqueles que convivem com a condição mais agressiva, né, as condições progressivas. O
protocolo, ele infelizmente ainda não olha da forma adequada para essas pessoas. Lembrando que das formas que nós temos, a remitente recorrente, é muito provável que uma boa parte dessas pessoas com remitente recorrente, depois de mais de 10 anos de doença, sejam ali diagnosticados ou sigam com o diagnóstico de uma doença progressiva. Que é até um bom tópico para o Rodrigo falar, porque a gente tem um processo de inflamação e depois a gente tem a degeneração, né? Degeneração que se acentua em determinado momento, mas que a gente tem que, desde o começo, tratar adequadamente. E são essas questões que o protocolo acaba criando grandes barreiras aí e também grandes desigualdades, como tudo no Brasil. Quem tem acesso a um especialista consegue fazer essa adequação de tempo, quem não tem acaba perdendo tempo, ou como dizem, tempo é cérebro, perde cérebro. E com relação à comodidade do paciente, que eu me passei aqui na pergunta, como é que você vê esse protocolo e quanto ele é cômodo? Porque um dos critérios de avaliação de tecnologia lá que está lá na Conitec, um dos critérios é exatamente a conveniência para o paciente, né? Então, você tem muitos tratamentos, tem tratamento oral, tem tratamento, né, venoso, tem tratamento subcutâneo, tem tratamentos que necessitam, por exemplo, não no caso de esclerose múltipla, mas você precisa ter um local específico para aplicar aquele medicamento, como em terapia gênica, por exemplo. Né? Então, assim, como é que você vê essa questão da comodidade olhando para o que a gente tem hoje? Lindenberg, a questão da comodidade, primeiro a gente precisa definir que comodidade não é luxo, né? Porque quem olha de fora acha que puxa, mas é só uma picadinha, né? Comodidade significa muitas vezes adesão, e a adesão é eficácia, né? Quando a gente pensa em pessoas com esclerose múltipla hoje, falava com um grande empresário aqui de São Paulo que tem esclerose múltipla, um parceiro que apoia o Agosto Laranja. De repente eu perguntei, e aí, como que você está se tratando? Ele, cara, nem gosto de falar disso, porque eu escolhi não me tratar mais. Porque eu não estava indo bem com as minhas injeções diárias. Eu falei, cara, mas você tinha outras opções. Ah, não, mas eu resolvi dar um tempo para mim. O Rodrigo agora chacoalha a cabeça, falando, cara, o que esse cara está fazendo, né? A questão da comodidade, primeiro a gente tem que definir, não é luxo. Segundo, a comodidade está diretamente associada à manutenção do meu tratamento. Eu lembro quando eu procurei o meu médico e falei, olha, tomar injeção todo dia já não está mais funcionando para mim. Por quê? Porque eu tenho um filho pequeno, entendeu? Que quando eu termino de trabalhar, eu não tenho tempo de fazer aquela compressa que eu fazia, de ficar mais calmo, de relaxar. Mário sabe, é cheio de filho lá em Pernambuco. A coisa é puxada, demanda muito tempo. Mas, de novo, vem aqueles grandes desafios, né? Eu consegui falar isso com um médico que conhece muito bem o protocolo e as formas de fazer, então, o Gustavo caber nessas vias facilitadas de acesso. Obviamente, a comodidade importa, em especial para um adulto jovem, ela é fator preponderante para manutenção de tratamento, para adesão de tratamento, que, por sua vez, é fator preponderante para a qualidade de vida e um equilíbrio físico e mental aí desse paciente. Muito bem, Gustavo Sanmartin, muito obrigado pelas suas considerações. Acho muito importante porque o SUS tem um grande, digamos assim, o processo de avaliação de tecnologia do SUS trouxe uma grande novidade, que é exatamente incorporar a opinião dos pacientes, né? E a Conitec vem fazendo isso de forma muito importante e tem, inclusive, você é testemunho maior, que é um grande militante nessa área e que participa diretamente de todos os processos que envolvem as decisões da Conitec, é um colaborador crítico do sistema, e você percebeu a evolução que foi a abertura do paciente testemunho, da Conitec abrir a voz, abrir a possibilidade de dar voz aos que não tinham vozes, né? Era somente aquela participação lá online, dando as sugestões, e isso trouxe um divisor de águas muito importante. Para não deixar de falar nas flores, a gente vai entrar no segundo bloco da nossa live. Eu queria convidar todos vocês que, se tiverem perguntas, já podem começar
a fazer as perguntas aqui para a nossa jornalista Victória Libório e dizer que esta live tem a participação do Dr. Rodrigo, da Universidade Federal de Minas Gerais, especialista no tema de esclerose múltipla. Estamos discutindo o tratamento da esclerose, um foco na individualização desse tratamento para os pacientes, considerando suas peculiaridades. E temos tanto a perspectiva médica, a perspectiva do paciente e também do que nós chamamos do gestor, daquele que vai, né, dar a possibilidade de financiamento, seja ele federal, seja ele estadual, e estamos aqui com o Dr. Mário Moreira, considerando a perspectiva do gestor estadual. Eu queria novamente passar a palavra para o Dr. Rodrigo, perguntando o seguinte: Dr. Rodrigo, a gente vai falar um pouquinho deste PCDT, né? O protocolo clínico e diretrizes terapêuticas foi atualizado, né, recentemente. Qual a sua avaliação sobre as recentes modificações do ponto de vista, evidentemente, médico? Quais são os pontos que você acha que pode permitir melhorias para seguirmos com foco na individualização do tratamento para essa doença que é tão debilitante? A palavra é sua, doutor Rodrigo. Lindeberg, assim, eu acho que essa pergunta sua foi fundamental, até para eu poder fazer uma provocação, sabe? Eu também gosto muito de corporações de tecnologia, né? Até sou um estudioso disso aí. Eu tive o prazer de, ao lado do Gustavo, poder participar do protocolo. Mas a pergunta que eu faço é assim: a dificuldade que a gente tem em adequar a tecnologia. A pediatra da minha filha fica assim: mas você está dando tela para os seus meninos? Eu falei assim: olha, com certeza sua mãe ouviu falar que televisão a cores também te prejudicava, entendeu? Então, a gente tem uma mania de criticar a tecnologia, né? A gente tem uma dificuldade de aceitar o novo, porque a gente acha que o novo ele traz surpresas. Então, assim, quando a gente fala de tecnologia hoje, a gente não está falando de uma coisa nova, a gente está falando de uma coisa que passou por diversas fases de estudos clínicos, sabe? Então, não é uma coisa que não foi testada a segurança, não é uma coisa que foi testada a dose, não é incomum nos estudos terem 2 braços, sabe, assim, com doses diferentes, para justamente poder adequar isso tudo. Então, quando a gente fala do PCDT, sabe, Lindeberg, e a gente vê de 2 óticas. A gente vê a ótica do gestor pagador, que ele fala assim: não, o PCDT de esclerose múltipla está muito bacana, a gente está fazendo coisa demais, a gente está atendendo todas as necessidades. Aí eu me pergunto assim: quem que é, talvez, o maior entendedor da prescrição de uma doença? É o médico, é o paciente. É lógico, o Gustavo citou que nem todo mundo tem acesso ao especialista, como eu posso falar de mim aqui, que eu só faço essa doença, não, assim, é raro eu ter um outro tipo de caso. Mas a minha pergunta é a seguinte: a dificuldade que a gente tem de aceitar a tecnologia, né? Primeiro a gente critica, para depois ir. Eu fico pensando assim, é igual minha menina tem 4 anos, sabe, Lindeberg? Eu fico pensando quando ela for me apresentar o namorado dela. Primeiro eu vou criticar, sabe? Depois eu ver as qualidades que ele tem. Então, quando a gente fala do PCDT, eu não posso falar contigo assim que não houve uma evolução. Sim, houve uma evolução, né? Então, assim, uma demanda nossa como sociedade médica sempre foi o seguinte: o protocolo sempre seguiu uma coisa de linha, sabe? Era como se eu falasse assim: olha, minha filha, o seu bisavô ouvia rádio, o seu avô ouvia televisão preto e branco, o seu pai viu televisão colorida e está tendo acesso ao celular. É como se eu chegasse para meus filhos e falasse isso, sabe? A gente tem um apego a tirar coisas, a deixar coisas. É como se eu chegasse assim: eu ouço rádio até hoje, sabe? Eu gosto do rádio. Estou ali no meu carro, eu acho que isso tem um perfil. Mas eu não vou chegar na minha casa e colocar o radinho do lado ali e ficar. Então, quando a gente fala do PCDT, houve uma evolução. Para mim, a maior evolução foi o seguinte: um paciente com esclerose múltipla, ele não é o mesmo, sabe? O Gustavo está aqui representando a Associação dos Pacientes, mas o Gustavo tem um time que trabalha com ele. Se ele pegar ali o time dele todinho, se ele tiver ali 10 pessoas que têm esclerose múltipla, cada um é de um jeito. Cada um não é de um jeito, não é só como pessoa, não, é como doença.
E uma doença crônica, ela impacta de uma forma no paciente tão grande que a gente tem até um nome para isso, chama fases de luto. O paciente tem a fase da revolta com o diagnóstico, ele tem a fase da negação, da negociação, da depressão, da aceitação. Então, quando a gente fala do PCDP, o paciente, a gente acrescentou uma coisa a mais pelo diagnóstico, sabe? A gente falou assim, ó, eu, Rodrigo, quero te dar esse remédio, sabe, Gustavo? Mas eu não posso te dar não, porque assim, eu tenho que chegar lá no PCDP e você vai ter que aprender primeiro a ouvir o rádio, primeiro ver televisão preto e branco, depois você vai ver televisão a cores, e depois você vai chegar no celular, entendeu? Então, assim, o que eu penso, na minha opinião? A evolução, ela chega. O Mário está aqui para nos falar, e você também entende muito bem isso, a saúde tem uma limitação de custo. Mas a dificuldade que eu vejo da limitação, da aceitação tecnológica, de criticar um novo, é muito grande. Então, quando a gente pegou o PCDP e saiu das linhas, que é exatamente isso, olha, vamos voltar na nossa evolução temporal. Eu tenho um remédio que é usado desde o início da década de 90. Quando eu estava comparando ele a nada, Lindenberg, era bom demais, cara. Era bom demais. Aquilo era ótimo. Tipo assim, pô, teve uma mudança muito grande. Mas como a gente pega essa última década... Do cavalo ao Fusca. Da carroça ao T4 lá de Henry Ford. Isso, que a gente use o cavalo só como medida de potência, né? Igual eles assim, ó, 1 cavalo, 2 cavalos, igual lá quando a gente vê o pessoal lá da moto falando assim, ó, isso aqui puxa esse motor puxa um cavalo puxa. Então, eu acho, Lindenberg, quando a gente evoluiu aí da linha, eu tenho que começar pela primeira linha, depois na segunda linha, depois na terceira linha, depois na quarta linha, é a mesma coisa eu falar com meus filhos assim, olha, eu te falo, não vou te dar o celular, não vou dar, não. Primeiro você vai ouvir rádio, depois você passa para televisão preto e branco, depois você vai colorir, depois você chega no celular. Quando você passa por tudo isso aqui, aí a gente tem acesso. Só que aí, a gente está falando de vida. 41% dos pacientes com esclerose múltipla, Lindenberg, estão desempregados. A maioria dos pacientes nos perguntam, sabe o quê? Será que eu devo contar no meu trabalho? Será que eu devo contar para as pessoas? E aí, ele tem que ouvir do médico, que quer fazer uma medicina de precisão, que quer fazer uma medicina personalizada. Sabe o que eu pergunto para minhas pacientes aqui, Lindenberg? Assim, olha, o seu tratamento é igual fazer um vestido de noiva. Pense em mim como um alfaiate. Eu quero escolher o seu remédio. Pensa que você só vai casar uma vez. Você pode até separar, sabe? Mas esse vestido é para você casar uma única vez. Então, tem que escolher o melhor, entendeu? Eu entendo que o SUS, aí é o Mário que vai resolver isso, é você que vai resolver isso. Eu entendo que o SUS tem limitação. Mas a pergunta é, um remédio, a esclerose múltipla, ele não é associado ao outro. Eu tiro esse para colocar esse. E quando você pega drogas de plataforma, tem drogas de plataforma com preço semelhante a drogas com alta eficácia. Então, aí você vai comparar, quando a gente faz análise de custo-efetividade, eu sou um representante que defende assim, essa parte da incorporação de tecnologia, você se compara com a outra de alta tecnologia. Mas calma aí, qual que é a droga mais prescrita? Qual que é a eficácia que ela tem? Qual que é o custo-efetividade dela? Qual que é o impacto dela na vida do paciente? Será que se eu tomar esse medicamento que o Gustavo citou, que é lá esse remédio que ele citou é de 2.000, entendeu? O paciente é igual, a gente fala assim, isso é igual tomar insulina, você aplicar ali todo dia, entendeu? Aí ele ouve um amigo dele do lado e fala assim, não, eu tomo um remédio que ele faz isso para mim, eu tomei isso, eu tenho segurança, eu estou tranquilo com relação à monitorização, eu tenho acesso ao meu médico, o meu médico me mostra estudo que comparando ele com esse mesmo remédio que você toma, Gustavo, ele é 60% mais eficaz. Aí eu pergunto assim, tá certo? Tá certo fazer isso? Então, a pergunta que a gente tem que fazer é, quando a gente cria um protocolo, a gente não pode ter amarras iniciais, sabe? A gente não pode pensar assim, cara, por que eu tenho que oferecer essa tecnologia se ele consegue isso aqui? Entendeu? Então, a gente tem que pensar, Lindenberg, em individualizar o tratamento. Quando eu falo que eu sou um alfaiate aqui no meu consultório, seria muito mais fácil para mim colocar aqui na minha prateleira, aqui, ó, o mesmo vestido de noiva e todo mundo chegar, só encaixar nele, sabe? Mas eu separo 2 horas a 2h30 para fazer uma consulta, sabe por quê? Porque cada paciente tem a sua dor, cada paciente tem a sua necessidade. E ele já tem com tanta dificuldade, e ele também chega com tanto preconceito da própria doença que ele acabou de receber o diagnóstico, e eu ainda tenho que virar para ele e falar assim, olha, eu queria te dar isso aqui,
Isso aqui, ó. Mas sabe o que eu vou te dar? Um radinho. Mas a gente tem que saber que aqui dentro também tem rádio, sabe? Aqui dentro também tem televisão. Então, quando eu vou escolher uma tecnologia, quando eu vou escolher um tratamento, eu tenho que individualizar. E quando eu pego um protocolo, e nós participamos desse protocolo atual, e a gente consegue tratar por atividade, ou seja, eu não tenho que mais conversar pelo rádio, eu não tenho mais que começar pela tecnologia e seguir no degrau até chegar lá, ou seja, meu paciente vai perdendo tempo, sabe? Começou aqui, se pegar o protocolo é assim. Não, se você trocou o remédio por intolerância, você mantém na mesma linha, entendeu? Se não é por intolerância, aí você pode subir que é por eficácia, mas aí você vai para esse aqui, aí depois você vai para esse. Então, o Gustavo falou muito bem que tempo é cérebro. Só que na esclerose múltipla é correr uma maratona, sabe, Lindenberg? E nós temos a perspectiva de que vai dar certo, né? Nós somos um povo cristão, eu sou batista, a gente tem essa expectativa de que vai dar certo. A gente tem isso assim, não, vai dar certo. E aí a gente esquece que o que dá certo é o sprint inicial da maratona, sabe? É eu desagregar do bolo ali, é eu poder correr com um grupinho, igual no ciclismo ali, sabe? Tem aquela galera protegendo ali, e vai ali e depois dá o sprint. Então, assim, para nós aqui o sprint é inicial. A gente tem uma janela terapêutica que a gente usa de incapacidade, que chama, até uma escala que a gente usa, chama EDSS, que até o EDSS 3, EDSS 4 ali, sabe? E se eu não fizer diferença nesse momento do meu paciente, a gente chama assim, anos de ouro dele, acabou. Só que sabe quanto que é isso? É aquela menina de 20 anos que chegou aqui no meu consultório e está fazendo a faculdade. Aí ela pensa assim, eu estou bem, eu estou aqui curtindo, o sintoma inicial da esclerose múltipla em mim foi só uma sensibilidade, um embaçamento visual, já recuperei. Só que a doença está acontecendo. O sistema imune, que é o que ataca a esclerose múltipla ali, ele é como se, eu costumo falar isso aqui, é como se você estivesse em guerra com você mesmo, sabe? E você não sabe de onde que vai vir o ataque. Só que aquele ataque inicial, você fala assim, não, isso aqui não foi nada, isso aqui não foi nada. E você perdeu tempo. Então, o que a gente quer hoje é não perder tempo. Então, quando eu consigo inverter, ou seja, quando eu consigo virar essa pirâmide e começar com ela desde o início, sabe o que acontece? Sempre quando eu falei contigo de segurança lá no início, quando a gente inverte a droga, sabe com o que ela está associada? Com LEMP. Ela vai dar LEMP? Não. É raro acontecer LEMP. Mas o maior motivo de se tirar essa droga não é ter LEMP, não. É o medo que o médico tem e o que o paciente tem de ter LEMP. E sabe qual que é a chance de ter? É de 0,03 em 100. Ou seja, é de 3 em 10 mil. Entendeu? Então, assim, a nossa preocupação, Lindenberg, quando a gente avalia isso, é o seguinte: será que eu ter escolhido a atividade invertida pirâmide, eu consegui tratar meu paciente? É pegar assim, quando a gente fala de equidade no SUS, e talvez a palavra mais importante do SUS é a equidade, é eu tratar de forma desigual, né? Então, eu vejo a pessoa falando assim, não, o fulano tem dinheiro, tem plano, tem que tratar no plano. Não, o SUS tem que cobrir essa pessoa também, entendeu? Aí isso aqui é uma discussão longa de saúde suplementar, mas aquele meu paciente com esclerose múltipla, que é uma doença rara, a gente evoluiu muito na portaria 199, mas a gente acha que a portaria 199 é só para doença genética, e não é. Ela também tem um grupo 2 ali que engloba a esclerose múltipla, pouca gente sabe disso. Então, a gente pensa o seguinte, eu inverti aquela pirâmide, vou conseguir tratar meu paciente com um remédio de alta eficácia, mas 50% a 70% dos pacientes têm JC positivo, que é aquele vírus que eu falei lá no primeiro bloco. Ele tem um risco de desenvolver LEMP quando ele toma a partir de 2 anos, ou seja, eu fiz 2 anos do remédio, ele tem um risco de ter LEMP. Aí, qual que é a necessidade não atendida? E agora? E a segurança? O que eu faço? Como é que eu vou lidar com isso? Existem critérios para mitigar, mas a gente tem especialistas aqui como eu, e só de você vir o JC positivo nem prescreve. Ou senão só prescreve por 2 anos. Só que ele está no SUS. Aí sabe o que o SUS propõe para a gente? Voltar para a droga anterior. Tipo assim, como que eu vou voltar para a droga anterior se ela é inferior? Como que eu vou chegar para minha menina hoje, que está lá vendo o celular, que ela pega e faz assim, né, Beg? Assim, Helena, faça da cara. O Henrique, com 1 ano, já faz isso, então você imagina. Não, papai, eu quero ver isso. Aí a gente está colocando na televisão agora, mas eles querem um celular, sabe? Está passando na televisão e está no celular. Então, o SUS agora incorporou uma outra droga. Só que é outra droga que tem um critério de segurança que nos preocupa, entendeu?
Então, quando a gente vai conversar com o gestor, que a gente vai lá defender a incorporação, a gente monta tudo e chega lá, e a preocupação dele é o custo de efetividade. A nossa preocupação é o paciente. Eu não estou falando que ele não está preocupado com isso, mas ele tem um dinheiro. Ele chegou lá e está aqui, ó, eu estou te dando esse dinheiro aqui. Minha filha está aqui a sua mesada, ó. É você que vai saber o que faz com isso. Então, o que a gente tem? Quando a gente está aqui e fala com ele assim, esse remédio tem alta eficácia. Aí a gente vai explicar que tem baixa segurança, ele não quer ouvir. Ele não quer ouvir. Aí eu me pergunto o seguinte, como que pode isso acontecer, sabe, Lindenberg? Então, ele fala assim, Rodrigo, mas você é muito enjoado, porque não tem lógica. A gente te chama até participar do PCDT, e você fala que não está tudo atendido. Aí eu vou te falar mais. Esclerose múltipla, ela é mais comum de 20 a 40 anos. Mas hoje, a gente está passando aí pela vacinação do coronavírus, e a gente está doido para ver, para ir, sair de casa, sem máscara, essas coisas todas. Só que a gente não está vacinando a população inteira, não. Porque a gente não está vacinando abaixo de 18 anos. Aí vai liberar para uma das vacinas e agora não foi liberado para que está produzindo lá no Butantan. Aí eu penso assim, e as crianças? Aí vamos falar de esclerose múltipla. E criança e adolescente? Sabe o que tem para eles? As drogas da década de 90. Só que eles nasceram agora, sabe? Eles nasceram na década da tecnologia e eu tenho que dar para eles a droga da década que eles nem sabiam se os pais iam ser casados, entendeu? Então, a preocupação que eu tenho como prescritor, sabe, Lindenberg? É que isso aqui, meu, ó, não vale nada. Porque eu quero dar para o meu paciente o melhor. Eu explico para ele tudo. Eu tenho uma mesa aqui, Lindenberg, que ela é de vidro. E aqui, ó, isso aqui é apagador e caneta, ó. Eu desenho na mesa para eles, entendeu? Aí chega no final e eu falo assim, olha, mas infelizmente nós vamos ter que tentar isso aqui. Então, o SUS é ótimo no Brasil. Eu entendo que tem um custo. Eu entendo que tem uma necessidade não atendida. Mas a minha pergunta é, será que, como você falou lá no início, que o protocolo de esclerose múltipla não é o que mais evolui? Mas será que cada estado, a esclerose múltipla tem um gradiente latitudinal? Quando a gente pega o mar em Pernambuco, aí a gente sabe que a prevalência no Recife de esclerose múltipla é de 1,36 a cada 100 mil pacientes. Ou seja, lá não é uma doença tão comum. Mas aqui em Belo Horizonte é de 15 em 100 mil. Só que o Mário, ele não tinha que estar em Pernambuco, ele tinha que estar aqui em BH, sabe? Ele tinha que estar aqui em Minas, para ele fazer a gestão aqui. Porque Muito aqui, bem, Rodrigo. se eu colocar G35.0, sabe o que rola? Não. Pode voltar. Ele errou o protocolo, entendeu? Então, quanto mais renovar. Então, eu acho assim, a gente tem que evoluir para a medicina baseada em precisão e personalização. Vestido de noiva para casar uma única vez. E que a pessoa quer casar com o melhor vestido de noiva, com o mais bonito, com o melhor, e que dê segurança para ela. A gente tem muito que evoluir no protocolo. E assim, eu não posso conhecer uma tecnologia e saber que ela pode ser melhor porque meu perfil do meu paciente e eu virar e falar assim, não, eu não posso te dar isso. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar agora, vocês do INAF, toda a nossa audiência, para conscientizar o gestor do seguinte, olha, a gente tem muito que evoluir. E a gente tem que parar de criticar a tecnologia. A gente tem que aceitar a tecnologia e não achar que a tecnologia chegou agora, não. Ela já foi testada, ela já foi avaliada, ela já foi critério de segurança, posologia. Até se a droga é feita subcutânea e é feita venosa, tem diferença. Quando a gente fala que assim, esse é o mesmo remédio. A gente tem 3 tipos de medicamentos, Lindenberg, que fazem a mesma função. Agem que a gente chama de anti-CD20. Só que até a via de administração, ser subcutânea e não ser venosa, faz diferença. Porque quando a gente faz de forma venosa, ele passa ali pelo baço, pelo aquilo tudo ali, e ele também destrói uma outra célula de defesa que a gente precisa, que é aquela imunidade inicial. Quando é subcutâneo, ele já vem direto no linfonodo, e aqui ele já vai agir nos linfócitos ativos, entendeu? Então, isso tudo faz muita diferença. Então, o que eu falo é o seguinte, conscientização, informação e educação continuada. Eu acho que essas 3 lemas são importantes. O gestor precisa do dinheiro, mas eu não preciso ter 8, 10 medicações. Eu não preciso ter 3 drogas semelhantes lá, com baixa eficácia, e ninguém tira. Ninguém tira. É um problema, Rodrigo. Parece simples, mas não é, né?
E Gustavo é testemunha aí que a primeira tentativa de tirar, não sei nem se foi em outra doença, foi um Deus nos acuda. Teve mais de 4.000 contribuições, né? 4.000, 5.000 contribuições, né? Para não tirar. Então, é evidente que o que está sendo colocado é muito importante, mas do ponto de vista de gestão, eu vou ter que adiantar aqui, seja objetivo, porque a gente vai ter que passar aqui para os outros convidados falarem também. Excelente a questão que você trouxe aqui com relação à individualização, principalmente essa consideração que você fez aí no final, né, comparando tecnologias que são obsoletas, digamos assim, e que não saem do protocolo. Você quer complementar rapidinho? Beleza. Mário Moreira, você ficou com uma pergunta, talvez, que é a puxada de bola aí que ele deu, levantou a bola para você chutar. Como é que você, Mário, visualiza, né, especificamente, olhando para o protocolo e olhando as necessidades não atendidas nesse protocolo, como é que você visualiza os impactos e a aplicabilidade desse novo protocolo de esclerose que foi recentemente aprovado? Quais são os grandes dilemas aí que os gestores enfrentam, já que você tem uma atualização e você tem que fazer a implementação desse protocolo, que ele é de responsabilidade do Estado? Doutor Rodrigo, a gente está se conhecendo agora, eu tenho um grande problema comigo, falta filtro entre o cérebro e a língua, sabe? Eu agradeço o seu convite para Minas Gerais, mas eu preciso de iodo, porque o que me acalma é a água salgada, não é água doce não, preciso de mar. E eu gosto muito da comida mineira e da cachaça de vocês, mas eu prefiro Pernambuco, apesar de ser carioca. Apesar do tubarão apesar do tubarão, a gente nada aqui com emoção. Lindenberg, eu queria só chamar a atenção com relação a uma questão que o doutor Rodrigo toca, e que ontem mesmo eu estava fazendo também outra live, e é a questão do gestor ter essa visão que se tem de que o paciente não é nosso. Um momento, o paciente também é nosso. A única diferença é que a gente tem 247 patologias junto com esclerose múltipla, para tratar, para acompanhar, para ter cuidado farmacêutico e, acima de tudo, para garantir a segurança do paciente. Porque, basicamente, os protocolos são feitos para garantir a segurança. Então, quando eu digo que tem uma consulta pública, quando eu digo que tem um momento de discussão do protocolo, e como o Lindenberg colocou, eu quero tirar alguma coisa para colocar alguma coisa nova, e tem 4.000 potenciais não, complica a discussão, atrasa a discussão, a participação nas consultas públicas. Enquanto tem médicos como o senhor que vai lá e discute tal, isso, aquilo, existe uma série que não quer. A gente, no mundo atual, está muito isso. O cara vê 2 Twitter, vê um texto no Instagram, vê um vídeo no YouTube, ele virou especialista em tudo. O novo especialista agora é especialista em Afeganistão. O cara entende de tudo, de islamismo, de tudo, de terrorismo, de tudo. Então, é o que acontece com a gente como gestor. Chega para a gente o cara que diz que entende de tudo, chega para a gente o paciente que está chorando, chega para a gente o médico que está desesperado que é uma terapia nova, e a gente tem que ter a racionalidade de usar junto com a ciência, junto com todos os estudos, e aí eu queria chamar a atenção para Pernambuco, se eu não me engano, o Lindenberg brinca muito comigo, Pernambuco é o maior em tudo, mas Pernambuco tem um protocolo próprio de incorporação de medicamento nos moldes da Conitec. Nós temos aqui 89 itens incorporados em nota técnica própria, com recurso do Tesouro Estadual, garantindo à população diferentes medicamentos e acesso. Só para você ter ideia, nós temos aqui implantado quase todos os análogos de insulina hoje no mercado. Então, são essas questões que a gente precisa trazer a racionalidade ao sistema. Então, quando a gente fala de cuidado farmacêutico, aí Gustavo trouxe uma questão importante, que é aquele paciente que, em algum momento, ele não tem a orientação adequada, até mesmo o médico orientando, precisa de uma equipe multiprofissional, precisa talvez de um assistente social, de um psicólogo, precisa do farmacêutico fazendo o cuidado farmacêutico, garantindo a segurança
na aplicação dos medicamentos. E aí vem a questão, por que a diferença do IV, do intravenoso, para o subcutâneo? Qual a dificuldade que se tem de implantar? A gente fez isso aqui com um medicamento. Então, a gente pode estar discutindo isso para os outros. Tem que ter uma preparação do paciente para o intravenoso, precisa estar num ambiente apropriado, e o subcutâneo, por vezes, ele está no domicílio. Ele está sendo garantido o tratamento num conforto, numa aplicabilidade melhor, numa aceitação melhor, sem tantos danos ao conforto, ao psicológico e a uma série de questões, mesmo havendo algumas resistências nessa aplicabilidade. Então, existe um grande problema hoje, que é a participação nas consultas públicas. Não se pode colocar a culpa no gestor, e aí eu tenho 25 anos de saúde pública. Desses 25 anos, eu estou como gestor há mais ou menos 17 a 19. Então, em diferentes cargos. Assistência farmacêutica, eu passei por 6 anos. E sem ser farmacêutico, viu? Então, estou fazendo a defesa sem procuração, porque nem farmacêutico eu sou epidemiologista. Então, a minha preocupação o gestor fica vulnerável a uma série de questões, dentre elas, 37 órgãos de controle estão na tua cabeça todo dia dizendo que você está fazendo a coisa errada. Então, a gente tem que ter um nível de consciência e de ponderação que o paciente também é nosso. Eu brinco muito com o Gustavo, eu acho que o Gustavo já viu falar isso várias vezes. O paciente, ele é da gestão, o paciente é do serviço, e a gente precisa fazer chegar a ele o vestido de noiva, o iPhone, o MacBook. Ele precisa o melhor, mas o melhor dentro de uma condição que o outro paciente também o tenha, que o outro paciente de outra patologia também tenha a condição de manter o seu tratamento, porque lá na frente, se a gente abrir para tudo, lá na frente vai faltar para alguém. Então, a gente tem que ter um mínimo de racionalidade, e aí vem a racionalidade econômica também, porque o dinheiro é finito. Então, era isso que eu queria contribuir, Lindenberg. Muito bem. Mário, uma questão importante aqui, e a gente vai trazer isso mais na frente, que como o doutor Rodrigo colocou muito bem, hoje a escolha dos tratamentos é muito baseada na segurança, e como ele disse, inverter a pirâmide, né? E esses medicamentos de alta atividade, eles são recomendados de você, digamos assim, dar o split, como ele bem utilizou ali, no sentido de aproveitar a janela de oportunidade que o doente tem para que a gente possa alcançar essa efetividade. Olhando, só vou dar um exemplo aqui da Bahia, doutor Rodrigo. A gente fez um estudo aqui, né? A gente tem poucos estudos digamos assim, com metodologia válida de microcusteio, né? Tem alguns estudos aparecendo aí na literatura que a Conitec está começando a utilizar, especialmente na nossa realidade. A gente fez um estudo baseando numa metodologia de microcusteio chamada ABC, agora TD, quase a mesma coisa, só que inclui a avaliação do tempo gasto na aplicação de um medicamento, na assistência do doente. E aqui a gente chegou a um número para infusão, né? Para qualquer medicamento, por infusão, que custa R$ 250 para cada aplicação. Se eu tiver 1.000 aplicações num mês, você multiplica isso aí vezes 250, que você vai chegar a um número importante relacionado ao custo, que não é considerado nem pelo gestor federal, nem pelo gestor estadual, né? E que quem paga a conta aqui é o Hospital das Clínicas, que não tem, né, evidentemente, orçamento para isso. Então, além dessa questão da diferença de você ter uma estrutura dedicada para atender o doente por administração intravenosa, né, é ruim para o doente por conta da comodidade. Você utiliza muito mais recursos para fazer esse tipo de administração. E quando você pega um estado da Bahia, que o cara sai de Teixeira de Freitas, eu sempre dou esse exemplo aqui, que é 800 quilômetros de Salvador, ele tem todo um custo de transporte disso, daquilo, e a gente fez um programa aqui, boa parte
dos pacientes que tinham, por exemplo, artrite reumatoide, a gente conseguiu, né, colocar grande parte desses pacientes em uso subcutâneo, o que foi bom para o sistema, porque economiza os recursos de saúde, e foi bom para o doente, sobretudo, que, como o Mário colocou, é tratado em casa, né? Ele aprende, ele é treinado pela enfermagem aqui e ele sai em casa. Para finalizar aqui, passar a palavra para Gustavo, e antes de passar... Deixa eu só fazer uma complementação da sua fala. Pode falar. Na sua fala, você fala sobre a questão da infusão. Lembrando que o processo de infusão ele é pago através de APAC. E essas APACs as de infusão, estão há 19 anos sem reajuste. Quando os itens da rede de medicamentos e insumos são atualizados todo ano no mês de março, com índices superiores à inflação. Então, isso demonstra o completo dificuldade de se manter o funcionamento da rede, às vezes, para a execução. E isso corrobora muito bem com o que você falou agora. Talvez o processo de adaptação, de uso de novas drogas e com o modelo, com o mecanismo de aplicação do subcutâneo, a gente possa aí reduzir custos na execução hospitalar. Muito bem. Eu queria só complementar a fala do Dr. Rodrigo aqui, rapidinho, antes de passar para o nosso convidado especial, que é Gustavo, dizer que é uma música de Belchior, né? Eu adoro, que diz o seguinte: mas é você que ama o passado e que não vê, é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem, viu, Rodrigo? Quer queira, quer não queira. Então, eu gostava de Belchior porque ele cantava em todas as músicas deles que, né, essa questão do novo, né, da inovação, ele sempre virá, e é muito importante a gente ter capacidade de absorver, avaliando de forma adequada. Gustavo, para encerrar o nosso segundo bloco aqui, eu gostaria de perguntar a você como é que os pacientes veem, né, essa questão das limitações que esse PCDT tem. O que é que você me traz, né, com relação tanto ao processo de incorporação quanto a essas tipos de formas da doença, né, recorrente, remitente e a secundariamente progressiva, né, e a escolha desses tratamentos baseado no PCDT que a gente tem? Sabe, Lindenberg, eu estava imaginando você cantando essa música, até porque as lives do INAF sempre começam com uma trilha sonora incrível. De repente, da próxima vez, Victoria, que nos acompanha, coloca aí o Lindenberg para cantar para a gente. Porque, de fato, o novo sempre vem. Vai ser sucesso. Você está muito romântico, Lindenberg. Declamando Belchior, você está romântico demais. O que 1 ano e meio de pandemia não faz, hein, Mário? Mas, assim, eu acho que sim, de fato, o novo sempre vem e a gente tem que revisitar o velho para poder fazer o novo chegar. E talvez hoje, eu, como, enfim, representante da AME, não faria mais o movimento que fiz para manter uma medicação, quando a opção é, ok, se a gente revisitar o antigo, eu consigo incorporar o novo. Se essa for a condicionante, eu sou o primeiro não, o segundo, porque o primeiro é o Rodrigo, que eu sei, aprendi inclusive com ele, e a gente tem que revisitar o antigo, sim. As limitações do protocolo na perspectiva dos pacientes, Lindenberg, elas, de novo, lá vou eu separando em caixinhas, né? Tem o paciente que conhece o protocolo e tem o paciente que não conhece o protocolo. O paciente que não conhece o protocolo, Lindenberg, ele vai ali, ó, na tocada dele, tomando o remedinho dele, aí tem um surto. Às vezes o médico nem sabe que teve surto e segue. Aí deu falha terapêutica. Importante a gente pensar no paciente que entende o que é o protocolo. E eu trabalho todo dia para que mais e mais pessoas conheçam, enfim, daquilo que impacta as suas vidas. E existe aí uma expectativa e uma frustração. Porque, de novo, se o paciente está bem, se a pessoa está bem com aquele tratamento, ainda que esse tratamento não seja o mais eficaz, de certa forma, tem uma comodidade aí. Ah, estou bem. Agora, quando esse paciente tem um surto,
tem uma falha terapêutica que ele precisa trocar, é nesse momento que acontece a frustração muitas vezes. Porque aí, ou é um médico especialista, eu estou quase achando que é um alfaiate que costura vestidos de noiva, nosso querido especialista Rodrigo, que sabe tudo do protocolo e sabe como fazer esse paciente seguir nesse protocolo que tem ainda as linhas de tratamento, mas que te permite olhar também para a atividade da doença, vai acontecer uma frustração. Se ele não tiver o Rodrigo, vai ter a frustração. E aí começa a virar um objeto de desejo. E esse objeto de desejo, Lindenberg, ele também acontece pensando na posologia. Porque, puxa, quando eu penso na picadinha todo dia e penso, enfim, numa picadinha 3 vezes por semana, é picada, mas menos picada é melhor do que picada todo dia. Imagina quando a gente começa a pensar nos outros tipos ali de aplicação. Então, existe aí aqueles que não conhecem e existem aqueles frustrados que muitas vezes precisam aí de ter um médico como um Rodrigo pegando na mão e falando, vamos por aqui, que talvez aqui dê. Mas isso é muito segmentado, a maioria desse acompanhamento. E o protocolo, ele deveria, o Rodrigo falou, equidade, o protocolo ele deveria garantir essa equidade, né? Enquanto o protocolo precisar de um especialista traduzindo e ajudando o paciente a alcançar ali tudo que ele pode, na medida que a esclerose ou que a doença demande, o protocolo ele não é o ideal. O protocolo deveria caminhar sozinho, né? Ele deveria funcionar para os 850 municípios lá em Minas Gerais, mas não dá para a gente clonar 850 Rodrigos. Então, essa é a questão. Frustração define, viu, Lindenberg? Muito bem, muito obrigado, Gustavo San Martins. Estamos aqui para o terceiro e último bloco. Eu queria rapidamente pedir a colaboração de vocês. A gente já passou um pouquinho do nosso horário, que vocês sejam mais objetivos agora no nosso terceiro bloco, para permitir até que as pessoas possam a gente responder algumas perguntas. Doutor Rodrigo, né, a gente sabe que o Brasil tem um processo de avaliação de tecnologia, né, já desde 2011, estamos completando 10 anos com o processo através de uma lei 12.401. Essa lei foi extremamente importante para o Sistema Único de Saúde, e o processo de avaliação ele se dá de duas maneiras. Uma, né, por uma demanda de uma própria tecnologia, seja pelo próprio governo, seja pela indústria, seja por um hospital, por uma instituição, e o outro através da atualização dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, né? Eu tive a oportunidade de passar um ano lá no Ministério, sei que você foi convidado várias vezes para a atualização desse protocolo pela própria Conitec, e eu queria perguntar a você, né, como é que você acha que a classe médica pode contribuir no processo de tomada de decisão nesta avaliação de tecnologia, sobretudo nas consultas públicas dos PCDTs? Lindenberg, obrigado pela pergunta, mas, sendo objetivo, eu acho que a única palavra que define isso é abraçar a causa. Eu, quando decidi fazer esclerose múltipla, eu não decidi ser só um médico. Eu me coloquei no lugar do paciente, eu me coloquei no lugar do gestor, eu me coloquei no lugar das pessoas, dos cuidadores. Então, quando a gente escolhe ter responsabilidade sobre a vida de alguém, e alguém que tem uma doença crônica, e que a gente consegue impactar positivamente na vida dessa pessoa, a gente tem que abraçar a causa. Então, a forma que o médico tem de abraçar a causa é lutar pelo direito dos pacientes e pelo dever do médico. Meu dever como médico é ter conhecimento para fazer o melhor. Então, assim, quando eu escolho fazer esclerose múltipla, eu tenho que também influenciar a gestão. Eu também tenho que influenciar, porque esse é o meu dever. Então, eu acho que nós, médicos, a gente não tem que ter um papel só de querer chegar ali e estar aqui com os pacientes aqui no meu consultório e eu ganhar as coisas. Eu tenho que ter o dever de fazer o melhor para as pessoas.
Porque se eu escolhi ter isso, e a gente tem que assumir o papel que a gente escolhe para a vida da gente, sabe? Porque, assim, quando alguém entra aqui nessa porta que vem no meu consultório, ele deposita a confiança dele em mim. Eu não posso chegar para ele e falar assim, olha, é isso que tem. Não, eu tenho que brigar por ele, entendeu? Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é abraçar a causa, a sociedade médica tem que abraçar a causa, o paciente tem que confiar no médico dele como uma pessoa que luta por ele. O médico não é o general, o marechal da guerra, não. O médico é o soldado que vai na linha de frente, junto com o paciente, entendeu? Porque a gente tem que estar ali lutando com eles. Então, eu acho que, para ser bem objetivo, é isso. É abraçar a causa. Muito bem. Eu queria perguntar a Mário agora. Mário, qual é o papel que o gestor tem de saúde, né? Sobretudo nesse... Porque quando você tem uma doença como essa, você depende muito de um centro de referência e do trabalho integrado entre esse centro de referência e a gestão da assistência farmacêutica, que é que gere exatamente a implantação desse protocolo. E tem que ter uma articulação, essa é a palavra, né, entre esse centro de referência e a gestão da assistência farmacêutica no processo de implementação de um protocolo. Então, considerando a atualização desses protocolos, qual é o papel da gestão da assistência farmacêutica, sobretudo na mobilização da participação, né, da secretaria nessas consultas públicas e envolver e considerar a opinião do centro de referência? Nós fazemos isso aqui já. Talvez eu acho que a experiência da farmacêutica Marcela Correia, que é a coordenadora do CFT pernambucano, eu acho que alguns gestores que estão assistindo, como Ronei, Renata Mundim, já têm feito isso lá em Goiânia e na Bahia também. Então, eu acho que a proximidade com o centro de referência, a capacidade de permeabilidade de trazer, por exemplo, Pernambuco tem 3 centros de referência. Nós temos o RAROS, o IMIP e o OC. A gente pode fazer com que esses 3 centros de referência se falem e a gente fazer com que essa consulta pública seja um ambiente positivo para a gente poder estar contribuindo cada vez mais. Nós temos aqui da seguinte forma, nós temos um grupo de WhatsApp, tem um mail list e fazemos uma reunião sempre quando é divulgada qualquer tipo de consulta pública. O protocolo de levetiracetam para epilepsia foi um protocolo baseado no programa de microcefalia pernambucano. Então, isso já demonstra a aproximação com o centro de referência. Aqui, o doutor Rodrigo deve conhecer, a doutora Vanessa Vanderlinde é uma grande parceira do nosso CFT, da discussão com o centro de referência, o doutor Marcelo também, aqui em Pernambuco, o nome dele é cheio de letrinha, eu não consigo decorar o sobrenome dele, não, que é russo, eu não decoro de jeito nenhum. Mas, assim, a nossa proximidade com o centro de referência permite até uma participação tripla. A participação do centro de referência, a participação do médico, usando o seu CRM, pessoa física, e a participação da Secretaria de Saúde como ordenador do sistema. Então, dessa forma, a gente consegue ter um mecanismo de pressão maior e mais qualificado, e aí vem o papel de Gustavo, que é a articulação da sociedade civil, para que eles também contribuam e gerem uma pressão de ambos os lados. A pressão do serviço, a pressão da gestão e a pressão da sociedade civil do paciente, que é o mais interessado em tudo isso. Então, é dessa forma que a gente já vem desenvolvendo um trabalho aqui de proximidade do centro de referência e de execução, e que alguns estados têm feito isso aí. Muito bem, Mário. Eu tenho participado de várias lives, tenho visto a contribuição dos colegas que você colocou aqui. Tem algumas perguntas que a gente está chegando aqui. Eu queria pedir um favor encarecidamente a todos os nossos internautas aí que estão assistindo agora essa live. Infelizmente, a gente não pode citar nome de medicamentos quando lives que envolvem a associação de pacientes, a gente tem presente aqui um público leigo. Então, por regras de compliance, infelizmente, eu não posso fazer essas perguntas diretamente, mas a gente pode encaminhar para o Dr. Rodrigo
dependendo se for um profissional de saúde, ele pode responder a priori para vocês aí, já que a gente tem essa regra de compliance. Queria passar agora a fazer uma pergunta dupla para Gustavo, né, que é o nosso, digamos assim, principal ator no sentido de ser os pacientes a razão de ser do Sistema Único de Saúde, da medicina, né, da farmácia e de todas as profissões. Gustavo, qual é o papel da sociedade civil dentro da atualização dos cuidados ao paciente com esclerose múltipla, considerando também como é que a associação ela trabalha na educação continuada dos pacientes, como é que ela participa desses processos de avaliação de tecnologia em saúde, tanto na Conitec quanto na ANS, e como é que se faz o processo, já que tem tecnologias que são muito, digamos assim, distantes de alguns pacientes, para que você tenha uma linguagem adequada e que eles compreendam, como o doutor Rodrigo foi muito feliz na primeira parte aqui da nossa live, né? E ele trouxe uma explicação muito didática e muito simples, né? Então, como é que a associação trabalha esse universo de pacientes, tanto para participar de consultas públicas, do processo de avaliação de tecnologia, seja na ANS, seja na Conitec, e como é que vocês fazem a educação continuada na perspectiva dos pacientes? Vou tentar responder tudo de uma forma concisa. Basicamente, primeiro, eu acho que é quase leviano a gente acreditar que a gente educa pacientes, a gente informa pacientes. O processo de educação, quando a informação ela é recorrente, e aí da informação existe dúvida, da dúvida existe a resposta, e a gente vai fazendo, aí sim, a educação. Então, Lindenberg, a primeira coisa que uma associação de pacientes faz é, a partir da informação, começar um diálogo com algum paciente, seu amigo ou familiar, e aí sim, promover educação sobre as questões que importam nesse processo de avaliação de tecnologia em saúde. Enquanto associação de pacientes, a gente, no ano passado, retrasado, entendeu o pleito da Conitec, em especial, de que era preciso qualificar a contribuição da sociedade. Mas aí, qualificar ainda não é um termo completamente elucidativo, né? Porque uma contribuição individual, ainda que não tão técnica, ela tem lá o seu valor. E aí fica aquela questão, você que é professor nessa área, o quanto hoje o processo de avaliação de tecnologias incorpora essas contribuições individuais, às vezes até simplistas, mas que dentro delas tem um grande valor ali. Então, qual que é a metodologia que está sendo utilizada para poder trazer esses insights que os pacientes dão? A qualificação que a gente tenta promover, ela vai no sentido de tentar reduzir aquela enxurrada de contribuições, né? Então, quando a Conitec dizia assim, puxa, 30 mil contribuições iguais eu vou considerar como uma, e eu até entendo o que ela traz. E aí a gente começou aqui na AME e na CDD a promover a nossa própria contribuição, ouvindo médicos especialistas, metodologistas, sociedades médicas e pacientes. E aí a gente passou a fazer, então, uma contribuição quase como se existem aí pontos em comum, destacando esses pontos em comum nas diferentes perspectivas. Mas acontece, Lindenberg, que quando a gente olha o histórico do envolvimento da sociedade, ainda nesses 2 anos, como, por exemplo, a realização da primeira audiência pública no âmbito da Conitec, a história fala uma coisa diferente do que é o discurso, porque a mobilização social ainda tem feito a priorização das pautas, e, inclusive, foi o que fez, e aí não é uma informação achista, se existe essa expressão, mas a AME questionou, via Lei de Acesso à Informação, quais os critérios que foram adotados para a gente poder ter a primeira audiência pública para atrofia muscular espinhal, e a resposta foi mobilização social. E aí, Lindenberg, eu fico naquele lugar que eu não sei direito se eu continuo qualificando, pensando em menos volume e mais qualidade, quando o que a gente está vendo é uma priorização pelo volume. O que eu sei, Lindenberg, é que as associações de pacientes e os pacientes que estão ali associados a elas,
eles têm muito mais a acrescentar à medida que eles são envolvidos mais precocemente. Algumas doenças já têm essa nova estrutura onde lá quando o NAT vai avaliar, apreciar, já vamos escutar um paciente, uma associação. Eu mesmo participei junto com o Rodrigo desse novo protocolo. Mas, para além desse exemplo, quanto e quando as associações estão sendo envolvidas, eu acho que é uma boa pergunta para a gente tentar mitigar outras questões que vão além da contribuição da consulta pública. Muito bem, estamos chegando ao fim da nossa webinar aqui, da nossa live. Tem algumas perguntas aqui, como eu coloquei, né, citando o nome de medicamentos, infelizmente eu não posso citar, mas eu queria trazer uma pergunta aqui para o Dr. Rodrigo, para a gente poder ir para os nossos comentários finais. Dr. Rodrigo, pacientes menores de 18 anos com alta atividade da doença, qual a droga de escolha? Não precisa citar o nome da droga, mas o que fazer com esse paciente quando você tem ele numa idade que, evidentemente, não está contemplada ali? O Lindeberg, assim, é uma excelente pergunta, até agradecer ao Ronei, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, e te digo o seguinte, quando a gente fala abaixo de 18 anos, a gente tem que dividir esse abaixo de 18 anos, né? A própria pediatria já faz isso, né? Ela já se subdividiu ali, né? Então, uma coisa é puericultura, outra coisa é o recém-nascido, essas coisas todas. A esclerose múltipla pode acontecer em todas essas fases. E eu te digo uma coisa, a esclerose múltipla, quando começa na criança, ou seja, quando começa abaixo de 18 anos, ela tem um prognóstico pior. Então, eu não posso dar para esse meu paciente a droga de plataforma. Então, a gente tem uma discussão ampla no SUS, e a gente acredita que isso vai ser incorporado, o Gustavo participou disso. Então, eu acredito que tem duas medicações ali, uma oral, uma vez ao dia, e uma infusional, que tem perfil de segurança e já tem trabalhos para que eu possa usar. Então, na minha concepção, Rodrigo, eu posso inverter a pirâmide e usar essa droga que a gente tem infusional atualmente no SUS ali, e também eu poderia abrir mão de uma droga oral. Eu acredito assim, se você me perguntasse, Lindenberg, eu queria que fosse igual na artrite reumatoide, né? Todos os anti-TNF, tudo aqui no mesmo patamar. Aí, o que a gente teria que fazer, o que o SUS teria que fazer era informar. Falar assim, ó, esse é o melhor. Trata assim, acompanha assim, monitore assim. E aí, eu acredito que sim, a gente deve tratar a criança bem, a gente deve inverter a pirâmide também. A gente tem duas drogas lá com perfil bom, de segurança e de alta eficácia. E te digo o seguinte, tem pacientes minha que tentam e não conseguem no SUS. Então, isso me preocupa, porque tem pacientes, Lindeberg, tem um paciente de 16 anos, ele tem 1,97 m, cara. Eu tenho 1,68 m, bicho. O cara pesa 90 quilos. Só que ele tem 16 anos, cara. Então, assim, tem uma coisa errada, né? Então, eu acho que a gente vai começar muito a basear por peso. Então, a gente sabe que acima de 10 anos e acima de 40 quilos, né, a gente tem segurança para fazer qualquer uma dessas medicações. Eu acho que é isso que eu deixo aí para todo mundo. Então, tem como inverter a pirâmide lá, igual já é feito no adulto. Muito bem. Para finalizar, eu queria deixar 2 minutinhos para cada um de vocês, para a gente fechar com chave de ouro aqui. Queria fazer uma consideração muito importante. O que é que tem de novo aí, começando pelo Dr. Rodrigo, nos guidelines internacionais, no horizonte tecnológico, o que é que você vê de novo no sentido de melhorar, né, tanto da perspectiva médica, né, o tratamento dos pacientes que têm esclerose múltipla? Lindenberg, assim, ó, eu confesso que, como médico, a gente já tem uma felicidade muito grande de ter drogas de alta eficácia no PCDT. A gente ainda tem critérios de segurança. Eu acho que o que vem de novo é alta eficácia com alta segurança. Então, a gente vai estar discutindo agora uma coisa que eu gosto muito de discussão, mecanismo de ação de remédio. Eu tenho que saber se eu vou acertar essa bolinha, destruindo ela ou só desmontando ela. Entendeu? Porque eu não quero acertar essa bolinha de cá. Então, eu acho que quando a gente tem segurança, ou seja, aquilo que eu causo em mim mesmo, tendo a doença, não vai trazer impacto em outros locais. Então, o que a gente tem de novo é alta eficácia, alta segurança.
Então, eu acho que o caminho é esse. A gente chegou nesse nível, a gente chegou nesse patamar. Eu sou flamenguista, o Flamengo está ganhando de 4-1. Então, se nós estamos em outro patamar, então o SUS tem que chegar em outro patamar. Eu também sou flamenguista, isso é um defeito, né, que não é para qualquer um. Está ficando sem graça, só ganhar, ganhar, ganhar. Mas, olha, muito obrigado pelas considerações. Acho que tem um papel fundamental aqui. Mário, dentro do que vem de novo aí, considerando a extensão territorial aí de Pernambuco, eu vou levantar a bola para você chutar, Mário. O que você tem, já que a gente não tem... Eu não sei aí, Rodrigo, eu tinha até uma pergunta direta para fazer para você. Quantos neurologistas tem em Minas Gerais? Você tem ideia? Está sem microfone. Nós aqui em Belo Horizonte, na Grande Belo Horizonte, já são 400. E em toda Minas Gerais, a gente tem em torno de 600 a 800 neurologistas. E no Brasil, nós somos 5.000 neurologistas. Então, a gente em Minas já estão em torno de 800, no Brasil 5.000 e aqui em BH 400. Só nós aqui, só eu sou responsável por formar todo ano 10. Então, pronto. Aí tem uma oferta de neurologista bacana. Um tempo atrás, a gente foi buscar, geralmente, os especialistas estão nos grandes centros, onde tem emprego, etc. Tal. Considerando isso, Mário, um paciente que vem aí, qual seria o perfil de tratamento mais adequado do ponto de vista de gestão, considerando os aspectos de logística, considerando os aspectos, né, de centro de referência que você não tem em qualquer lugar, e da disponibilidade do especialista, considerando também, após o primeiro diagnóstico, que ela entrou no tratamento, para você dar acesso enquanto gestor. Quais são os pontos que você traria que seriam importantes para considerar, né? Pode até pegar o exemplo da própria artrite reumatoide, que você sabe que é um problema, né? Hoje não tem mais lugar para botar infusão dentro do centro de referência. A gente tem esse problema da infusão, essa situação é bem complicada como um todo. Você abrir serviço é muito caro, você criar novos espaços dentro do SUS também é muito caro. A dificuldade aí, o doutor Rodrigo foi muito feliz nas falas dele, e a dificuldade de você conseguir especialistas para trazer para o interior. Você deu o exemplo de Teixeira de Freitas, aqui a cidade mais longe é Araripina, fica a 900 e poucos quilômetros de distância, é a maior jazida de gesso do mundo. Então, a gente tem que aproximar o centro de referência dos serviços de especialidade do interior também. E a melhor forma da gente poder tratar esses pacientes são com medicamento de uso domiciliar, com acompanhamento médico qualificado, e hoje, com as tecnologias que a gente tem, a própria consulta à distância, a própria telemedicina, que, graças à pandemia, a gente conseguiu quebrar a resistência de muitos profissionais no uso da telemedicina e até do Conselho de Medicina. Então, eu acho que a proximidade com o centro de referência é muito importante. A pressão que a gente consegue quando trabalha junto com o centro de referência para a tentativa de incorporação de medicamentos também é muito importante. Quando a consulta pública ela é só da indústria, se tem uma visão equivocada de interesse econômico. Quando ele vem dos estados e do centro de referência, se coloca que o interesse da assistência. Então, essas contribuições, esses dossiês de participação, e aí eu queria fazer uma fala em cima do que Renata Mundim colocou como pergunta, que foi a necessidade da gente fazer estudos de mundo real. Os dados são muito importantes, a gente precisa fazer esse tipo de trabalho para embasar cada vez mais os estudos e, acima de tudo, garantir aí contra fatos não há argumentos. E eu acho que dessa forma a gente consegue reverter qualquer tipo de comportamento que seja negativo. Então, eu queria agradecer, Lindenberg, a oportunidade, agradecer aí, doutor Rodrigo, ao Gustavo, e ficar à disposição sempre que for necessário. Muito obrigado, Mário. Gustavo, a palavra final está com você.
Eu queria agradecer e cumprimentá-lo também pela participação, mais uma vez, de forma muito efetiva aqui conosco. E eu queria deixar os comentários finais para você. Lindenberg, então, palavras finais de uma pessoa que completou 10 anos de tratamento esse ano, de diagnóstico e que está passando pelo Agosto Laranja, que propõe aí disseminar mais informação sobre esclerose múltipla. Eu fico muito feliz de a gente promover discussões como essa e ainda mais feliz de ver médicos e gestores representados aqui pelo Rodrigo e pelo Mário, e por você também, Lindenberg, que atuam aí muito próximo das necessidades dos pacientes, pensando em melhorar o protocolo, por exemplo. E para além do protocolo, eu queria terminar com uma reflexão de que eu, há 10 anos, olho para acesso e penso na minha geladeira. No meu caso, os remédios que eu usei nesses 10 anos ficavam em geladeira e acesso para mim era quando eu abria a geladeira e tirava, ou quando eu abro, como hoje, e tiro o meu remédio para tomar lá a minha injeçãozinha. E a gente precisa olhar para o desenvolvimento de protocolo, mas a gente precisa olhar para a garantia desse tratamento, que, infelizmente, nesse mesmo agosto que eu celebro a divulgação de informação sobre esclerose, tem aí diversos pacientes esperando o remédio chegar porque está atrasado lá na ponta. Muito há de ser feito, que vai para além do protocolo e precisa da boa vontade de gestor, de médico, de paciente, para a gente poder entender como garantir para outras doenças esse acesso que para o paciente é o remedinho lá no dia certo, na hora certa. Obrigado, Lindenberg. Pessoal, chegamos ao final. Eu queria agradecer a cada um de vocês que nos assistiram até agora aqui nessa live. Passamos um pouquinho do tempo tradicional nosso de 1h30, mas foi espetacular. Acho que cada webinar desse, cada live, a gente aprende cada vez mais. E eu acho que para qualificar o Sistema Único de Saúde, só assim a gente interagindo de forma multidisciplinar, multiprofissional e, sobretudo, considerando a perspectiva dos pacientes. Eu agradeço só a você, Gustavo, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, né? Você que participa de duas associações de pacientes que têm um papel muito ativo na qualificação do processo de avaliação de tecnologias em saúde pela Conitec, e acho que é um privilégio, sinceramente, ter você como um colaborador importante, né, em que pese ser portador de uma doença tão, né, debilitante, mas está aí, né, super ativo, super participante, dando sua contribuição, né, de forma qualificada para o Sistema Único de Saúde. Queria agradecer a Rodrigo. Rodrigo, agora que eu descobri que você é flamenguista, eu fiquei gostando ainda mais de você, né? Então, quando eu for a Minas Gerais, por favor, reserve a Havana, porque a gente vai comemorar, né, essa vitória do Campeonato Brasileiro que está se aproximando. Meu amigo Mário, muito obrigado também, mais uma vez, né? Foi uma escalação de última hora, mas você sabe que a gente tem que chamar os amigos. Queria dar um abraço aqui para minha amiga Renata Mundim, para meu amigo Ronei, para Mazu Quedes, do Rio Grande do Sul, aqui do Apoque ao Chuí, a galera da gestão de Pernambuco aí, Amanda, a todos os farmacêuticos que nos acompanharam aqui das secretarias estaduais de saúde, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, né, Bahia, Pernambuco e muitos outros aí. Se eu deixei de falar alguém, me perdoe, e sempre é falha nossa. Com a palavra, a nossa grande Vera Magalhães, que vai agora anunciar com esse 4-1, que eu estou assim emocionado. Ai, viu, professor? Gente, muito obrigada por ter nos acompanhado aqui no nosso webinário, mais um promovido pelo Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia. O nosso debate foi incrível, as discussões, tanto no chat, ali nos comentários, também trouxeram muitos conhecimentos, assim como os debates com nossos especialistas que participaram desta noite, e claro que eu irei aproveitar a ocasião para convidar a todos e todas a participar. Oi. Antes, eu queria agradecer também a Renata, a toda a equipe da Novartis. Eu só vou falar o nome dela para a gente não queimar o filme, né, Rodrigo? Terminar esquecendo de falar o nome de outras pessoas. Então, em nome de Renata, eu cumprimento todos vocês.
A minha amiga Lenise também, e as mulheres da Novarte e os homens também. Obrigado. Perfeito, professor, um gentleman, um anfitrião, é assim que se faz, muito bem. E agora, professor, vamos convidar todo mundo a participar de nossos eventos científicos? Quais são que a gente tem logo na semana que vem? Vocês não podem perder o Simpósio Regional de Assistência Farmacêutica, que é o SINFAR, que neste ano a gente está sendo recepcionado pelo Sudeste. Nós contamos com a parceria de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, confirmadíssimos, que irão também recepcionar todo este evento. Vocês podem levar suas contribuições, podem participar ao vivo conosco, porque o nosso tema central esse ano são atenção às pessoas com doenças raras. Além disso, você pode verificar lá no nosso Instagram, né, nas nossas redes sociais, que estão localizadas aqui em cima, @inaf.org.br, estas e outras iniciativas, próximos webinários, para que você possa continuar participando do debate, e também já no mês que vem, nós começamos os nossos pré-FAPs. Na verdade, nós teremos em outubro o Fórum Brasileiro de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia, com o tema central Valor em Saúde, em que nós inovamos no formato. Agora a gente está fazendo dia sim, dia não, dia sim, dia não, em horários intercalados para melhor aproveitamento e a continuada profundidade de todo o nosso conhecimento científico. Lembrando que a gente já começa mês que vem com os eventos preparatórios. São 3 pré-FAPs para que você possa participar conosco, num horário tranquilo do dia a dia, que você pode participar com a gente e não perder nenhum pingo de qualidade dos nossos eventos científicos. Porque, afinal de contas, nós sabemos que é difícil ficar aqui, sentado nesse formato online, 500 mil horas, e ainda aprender tudo que a gente tem para aprender e debater. Então, claro, o INAF veio com essa inovação para que você tenha esse melhor aproveitamento, ouvindo também o seu feedback, a sua contribuição em relação aos nossos eventos científicos. Gente, muito obrigada por tudo. Lembrando, fique atento às comunicações do INAF para saber estas e outras oportunidades do INAF, seguindo sempre @inaf.org.br na sua rede social de preferência. E a gente se vê amanhã, que nós já temos um novo webinário. Olhe lá no Instagram, nas nossas redes sociais, participe com a gente, Erros Inatos do Metabolismo, e acompanhe as nossas inovações. Gente, muito obrigada aos especialistas da noite, obrigada pelas contribuições, professor, pela moderação brilhante, como sempre. Aqui o pessoal sempre comentando e elogiando e dizendo quão inovadora, né, que é o nosso debate. Claro, eu me envaideço, eu me orgulho do projeto que a gente caminha, e a gente se vê agora online, só amanhã no YouTube. Beijos, boa noite e até lá. Tchau, tchau. Valeu.